famosa frase do brilhante Carl Sagan, "a ausência de evidência não é a evidência de ausência", foi utilizada por ele em defesa de sua busca por vida extraterrestre, através do Projeto 7. Mas, infelizmente, temos que admitir que essa frase foi um tiro no pé, uma vez que ela se aplica a qualquer coisa que se queira defender, como, por exemplo, a inexistência de Deus. Será que isso é um tiro no pé mesmo? Vamos pensar. Bom, esse parágrafo que eu li no começo do vídeo foi uma parte de uma resposta de um grande amigo meu em meio a um debate que a gente estava tendo sobre crenças, Deus, vida após a morte, um monte de coisa relativa à crença, né? E aí, em algum momento, foi citado Carl Sagan e ele citou essa frase do Carl Sagan, questionando uma aparente incoerência numa das falas ateias, né? Que, por um lado, Carl Sagan ele falou essa frase, a ausência de evidência não é evidência de ausência, se referindo ao fato de que até hoje a gente não achou nenhum extraterrestre, mas que para ele, como astrônomo, isso não é uma evidência de que os extraterrestres não existem. Eu não conheço muita história do Carl Sagan, eu ainda não li nenhum livro dele, apesar de estar na lista de livros que eu quero ler, mas eu sei que ele era um astrônomo e que ele pesquisava a respeito dos ETs, e se não me engano, ele tinha a crença de que provavelmente vida extraterrestre, vida inteligente fora do planeta Terra, existia sim. Bom, e essa frase incomodou esse meu amigo que não é religioso também, mas ele também não é um ateu, pelo menos não é um ateu convicto. Essa frase incomodou ele pelo fato de o Carl Sagan ter usado essa frase para dizer que os ateus podem existir, mas que ele não usa essa mesma frase para dizer que Deus também pode existir. Tem ateu que afirma que ET pode ser que exista, mas que ao mesmo tempo afirma que Deus não existe. E isso incomodou meu amigo. Falei, como pode ser, né, que duas coisas que a gente não conhece, para uma você diz que pode ser que exista, mas para outra você diz que não existe. Não tem incoerência nisso não? E esse é o argumento que eu vou refutar hoje. Ou tentar explicar por que essas duas ideias podem conviver juntas em uma mesma mente sem existir uma incoerência lógica. Bom, primeiro de tudo eu queria dizer que meu amigo Dr. Z, não vou falar o nome dele por questão de ética aqui, não se apegue a frases de famosos. Se você discorda de uma frase de famoso, muito bem, eu acho muito válido você questionar, né? Você pode questionar quem quer que seja. Não é só porque eu gosto do Carl Sagan que eu vou apoiar tudo que ele falar. Se eu ler alguma coisa que ele falou merda, eu vou questionar aquilo também, né? Então, muito bem, eu acho que tem que questionar mesmo, independente de quem seja, independente de quão sucesso uma pessoa faz. A gente tem que questionar tudo. É bom questionar, é saudável. Apesar disso, eu acho que a frase dele está corretíssima. E não é nenhuma frase só dele, né? Não foi uma frase que ele inventou ou alguma lógica que ele tirou da cartola. Essa frase é um dos princípios, vamos dizer assim, a grosso modo, é um dos princípios da ciência. O fato de você não achar alguma coisa não quer dizer que essa coisa não exista. Mas atenção, isso também não quer dizer que existe 50% de distância dessa coisa existir. O fato de você não achar uma coisa quer dizer que pode ser que ela não exista. Pode ser que ela ainda exista? Pode, mas pode ser que ela não exista. Por exemplo, se eu virar para você e disser que existem patos rosas com bolinhas azuis no Brasil. Aí você procura esse pato rosa com bolinha azul por 5 minutos e não acha. Aí você vira para mim e diz, esses patos não existem, porque eu procurei por 5 minutos e não achei. Essa conclusão não está correta. O fato de você não ter achado o pato rosa com bolinhas azuis não quer dizer que ele não existe. Agora, se você começar a procurar sistematicamente por esse pato, por dias, por meses, décadas, centenas de anos, se você juntar um grupo para procurar esse pato, se milhões de pessoas começarem a procurar esse pato e esse pato não foi encontrado, você concorda que a chance desse pato existir é muito baixa, que ele começa a ficar cada vez mais improvável de existir? Aliás, tem um caso que acontece na sua sociedade, muito parecido a esse, é quando a ciência decreta a extinção de uma espécie. Como é que isso acontece? Bom, os biólogos sabem onde que determinada espécie ela ocorre, né? Onde que essa determinada espécie está, se ela está só num local, e ela começa a verificar a vida desses animais. E aí vamos supor que certa espécie, os indivíduos começam a diminuir, até que o último indivíduo desaparece. Nesse momento a ciência diz que essa espécie está extinta. Isso quer dizer que essa espécie não existe mais no planeta. Agora, isso quer dizer que não pode acontecer de uma ilha nos cafundéu do mundo, numa ilha que nunca foi vista, ou nos confins do planeta Terra, existir um indivíduo dessa espécie e foi descoberto de novo? Não, pode acontecer isso mesmo. Mas, para a ciência, isso é muito improvável, então ela diz, essa espécie está extinta, não existe mais. Pode acontecer de ela existir ainda? Pode, mas para a ciência
É muito improvável que ela existe. Então, muito cuidado quando você diz: ah, não provou que não existe. Mas isso quer dizer que é muito provável? Não. Isso quer dizer que pode ser que exista. Mas quais são as chances disso existir? Podem ser tão baixas que a gente afirma que não existe. Ah, Diego, ok, mas você ainda não disse por que então você acha mais provável acreditar em ETs do que acreditar em Deus. Não é a mesma coisa, não? Bom, essa é uma pergunta que já me fizeram também, né? Perguntaram se eu acredito em Deus, eu respondi que não. Me perguntaram se eu acredito em ETs, eu falo, bom, pode ser que existam, mas a gente ainda não viu. Ou seja, quando eu vou falar de ETs, eu falo com mais cuidado mesmo, porque eu creio que a chance de ETs existirem é maior do que a de Deus existir. E eu vou explicar por que eu acho um mais provável de existir do que o outro. Bom, então antes de falar sobre as probabilidades de ETs existirem e de Deus existirem, obviamente a gente tem que estar com uma definição clara sobre ETs e sobre Deus. O que a gente entende por ET é vida inteligente fora do planeta Terra. Bom, para falar sobre isso eu gostaria de falar alguns números, não vou entrar em detalhes, alguns números que eu peguei em 2 vídeos aqui. Os números eu peguei de uma palestra do Mário Cortella, uma palestra que chama Você Sabe Com Quem Você Está Falando? É uma palestra muito famosa, provavelmente você deve ter visto. Se você não viu, assista, ela é muito legal mesmo, o link está aqui na descrição do vídeo. E eu também peguei alguns dados de um vídeo que fala sobre a teoria da origem da vida. É um filminho rápido, muito didático e muito legal, ele também vai estar aqui na descrição. Se você nunca ouviu falar dessa teoria, eu recomendo. Foi meu primeiro contato com essa teoria também. A teoria da origem da vida não é a teoria da evolução e nem a do Big Bang. A da evolução só fala como os seres vivos evoluíram, e a do Big Bang fala como surgiu o universo, ou a singularidade do universo, se você preferir. A teoria da origem da vida fala de como que provavelmente a vida surgiu no planeta Terra. Bem, sobre os números que eu peguei da primeira palestra, nós sabemos, ou a ciência sabe até então, o nosso universo, a ciência entende que existe já há aproximadamente 15 bilhões de anos. E o planeta Terra existe há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E a nossa Terra está numa galáxia chamada Via Láctea. E essa galáxia, só essa galáxia, tem cerca de 100 bilhões de estrelas. E essa galáxia é só umazinha entre 200 bilhões de galáxias. Eu disse 200 bilhões de galáxias. Essa é, obviamente, uma aproximação que a ciência faz. Sim, esse número pode estar muito errado, eu não sei detalhes, eu não sei como corroborado esse número está, mas é o número que a ciência fala hoje. Agora, mesmo que a ciência erre muito, né, vamos supor que ela errou muito mesmo, vamos supor que fosse, sei lá, só 10 bilhões ou 10 milhões de galáxias. 10 milhões de galáxias. Para ser 10 milhões, a ciência tem que ter errado muito, mas vamos supor que isso acontece. Se ela errou muito para baixo, ela tem que ter errado muito e ainda assim ia ser galáxia sim. A gente nem consegue imaginar o tanto de estrela e planeta que existe nesse universo, certo? O planeta Terra é só um planetinha de uma galáxia de 100 bilhões de estrelas entre 200 bilhões de galáxias de um universo que tem 14 bilhões de anos. Você entendeu a gravidade do tamanho desses números? Então, dada essa gravidade do tamanho desses números, imagine em quantos lugares diferentes desse universo poderia ocorrer vida inteligente também. Não é pouco lugar não, né? Você pode até falar assim, mas pode ser que todos os planetas são inabitáveis para a vida inteligente? Pode ser, a gente não conhece quase nada do universo. Mas assim, é muito lugar, você concorda comigo? Mesmo que precise de muita sorte, é muito lugar para você ter vida inteligente. Então assim, é razoável pensar que é possível que em outro lugar haja vida inteligente. Bom, esse é um dos argumentos, é o tamanho do universo. Se a gente consegue ver vida inteligente só num planetinha, imagina nas outras 200 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas e planetas tudo misturado. É um pouco difícil imaginar que não pode ter surgido algo lá. Bom, o segundo ponto importante a se dizer é sobre a complexidade de se criar vida inteligente. Bom, sobre a origem da vida, olhem esse vídeo da teoria Oparin-Haldane. Essa é a teoria mais aceita pela comunidade científica atualmente, que diz como surgiu a vida. A ciência não sabe tudo ainda sobre isso. Há muitas lacunas no conhecimento, sim, mas é uma teoria científica. Isso quer dizer que já foram feitos experimentos e muitas hipóteses estão sendo evidenciadas. Muitos testes estão corroborando para o ok dessa teoria. E essa teoria diz que quando a Terra tinha mais ou menos 1 bilhão de anos, surgiu o que se pode chamar de vida. E depois, muito depois, quando há mais ou menos 200 mil anos atrás, né, muito depois do nascimento da Terra, surgiu a vida inteligente. Bom, o que nós podemos tirar disso? Podemos tirar que pelo menos uma vez, pelo menos uma
vez no universo todo ocorreu de acontecer vida inteligente. Por mais improvável que isso possa ser, isso aconteceu pelo menos uma vez. Demorou muito tempo para acontecer? Demorou. O universo nasceu há 14 bilhões de anos atrás e a Terra há 4 bilhões, ou seja, demorou 10 bilhões de anos para aparecer um planeta habitável, pelo menos na Via Láctea, e depois mais cerca de 3 bilhões de anos ou mais para surgir a vida inteligente, né? Depois de toda a evolução da primeira molécula complexa no planeta Terra. Mas isso aconteceu, por mais improvável que isso possa parecer. Sim, a vida inteligente é uma vida complexa. Basta olhar para o nosso corpo humano, nós somos uma espécie muito complexo. Isso demorou muito tempo, mas acabou acontecendo. De fato, é uma coisa difícil, demanda muito tempo, demanda muita seleção natural, demanda algumas condições muito favoráveis lá no começo do planeta Terra. Mas aconteceu. Nós temos evidência de que isso aconteceu, pelo menos uma vez. Então, nós temos 2 pontos importantes. Primeiro, nós temos um espaço amostral gigantesco e que está se expandindo, que é o universo. É gigantesco e a gente quase não conhece ele todo, quer dizer, a gente quase não conhece nada dele ainda. E, segundo ponto importante mesmo a vida inteligente sendo algo muito complexo, por exemplo, o nosso corpo humano, ele aconteceu pelo menos uma vez, dado o tempo e o espaço disponível para isso. Então, dado o tempo e o espaço disponível, eu acho que é razoável você dizer que pode ser que aconteceu em outra galáxia muito longe daqui, né, nesse vasto universo, de algum evento como esse ter gerado vida inteligente em outro lugar. Pode ser que não tenha? Pode. Mas eu acho que não é razoável você dizer que é totalmente improvável de vida inteligente existir em outro lugar. Então, agora vamos falar das chances de Deus existir. Antes de falar das chances de Deus existir, eu lembro mais uma vez, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, que é muito importante você definir o que é Deus para você. Né? Cada um pode ter uma definição diferente, ok. Mas antes de começar um debate, defina o seu Deus. Se para você Deus é uma coisa indefinida, não adianta nada a gente debater sobre esse assunto. Por exemplo, se você falar assim, ah, Diego, X existe. Não, mas o que é X? Ah, Diego, eu não sei o que é X. Não, então, como é que você afirma que X existe se você não sabe o que é? Ah, tá bom, Diego, X é o vento. Ah, não, ok, o vento existe. Ah, não, Diego, X é uma Ferrari dançante que fica atrás do sol de modo que não podemos vê-la. Não, então eu acho que X não existe, provavelmente não existe. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que quando a gente começa a falar de Deus, eles começam com uma definição de Deus, aí você começa a falar sobre esse Deus, aí ele fala, ah, não, mas o Deus pode ser isso aqui. Aí você começa a falar desse Deus. Ah, não, mas Deus pode ser isso aqui, outro aqui. Não, cacete, define o seu Deus. Se cada hora que a gente começar a falar de um argumento, você ficar mudando o alvo, não adianta nada a gente debater, a gente não vai sair do lugar. Ah, Diego, você está de mimimi só porque as pessoas podem ter várias definições? Não estou de mimimi. A questão é que se eu estou falando de uma coisa, se você mudar a definição de Deus, é como se você estivesse falando de outra coisa. Você vai estar mudando de assunto. A gente pode falar de quantas definições de Deus você quiser, mas vamos falar de uma de cada vez. Porque se você define uma coisa, eu começo a falar dela, e aí no meio da minha explicação você muda de definição, pô, aí parece pegadinha do malandro, né? Então não é mimimi, é só para o debate fazer sentido. E isso tem que estar muito bem definido também, porque tem gente que quer definir as chances de Deus existir, mas ele nem sabe o que é Deus direito, do tipo assim, ah, eu acho, o meu Deus não é o Deus da Bíblia, nem o Deus judaico-cristão, o meu Deus é uma energia cósmica, metafísica, que às vezes olha pra gente, às vezes não, e talvez ele queira a gente, mas não sei não. Então, a gente não sabe nada desse Deus, né? Se esse Deus está completamente indefinido, é que nem falar de X, né? Esse Deus pra mim é X. Né? Ah, X existe? O que é X? Então, se seu X é indefinido, se acredita num Deus indefinido, ok, mas ele está indefinido. Então, eu não estou falando desse Deus. Eu estou falando, na maioria das vezes quando eu falo de Deus, eu estou falando do Deus judaico-cristão, que é o mais presente na nossa sociedade, é o que a gente imagina que está lá olhando para a gente, que sabe tudo que a gente pensa, que quer que a gente cria nele, que gosta quando a gente vai na igreja. É desse Deus que eu estou falando. Se você quiser que eu fale de outro Deus, é totalmente aberto a falar de outros deuses. É só definir e falar, ah, Diego, gostaria que você falasse desse outro Deus. Beleza. Mas, meu caro amigo Z, eu estou falando do Deus judaico-cristão. Se você quiser falar de outro, tudo bem, não tem problema. Bem, então o Deus judaico-cristão é um ser, ou é algo, que fez uma coisa muito complexa. Ele criou um universo. Ele criou o universo e todas as coisas que estão no universo. As árvores, a atmosfera,
as 200 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas cada, e inclusive a vida ou as vidas inteligentes desse universo. Ou seja, se a gente sabe que nós somos complexos, nós somos coisas complexas, pois imagine o criador da vida inteligente. Ele tem que ser infinitamente mais complexo para ter conseguido criar a gente. Você concorda? Né? Se ele criou tudo isso, ele não só criou a vida inteligente, ele criou tudo. Isso é muito complexo. E além de ter criado tudo, ele continua administrando todo o universo e administrando a vida de cada uma das 7 bilhões de pessoas nesse mundo, e de todos os animais, de todas as formigas, de todas as bactérias, de todas as novas doenças. Ou seja, isso é muito complexo. Deus é algo extremamente complexo. Então, se a gente pudesse pesar a probabilidade de uma vida complexa existir, de vida inteligente existir, ETs, de uma coisa infinitamente mais complexa de existir, que é Deus, qual que fica mais fácil de existir? Bom, as coisas que são menos complexas são mais prováveis de existir, você não concorda? Então, Deus aqui está mais difícil de existir. Porque não é que ele é um pouquinho mais complexo, ou que ele é questionavelmente um pouquinho mais complexo. Ele é muito mais complexo do que os ETs, muito mais. Porque além de ele ter criado os ETs, e nós, ele criou todo o resto e continua olhando para isso tudo. Isso já é mais improvável, pelo menos para nós, homens racionais, isso é completamente improvável. Como se isso já não bastasse, se a gente pudesse pesar um outro argumento separado a respeito deles, que foi o segundo que eu disse, para o caso de vida inteligente, nós temos uma evidência, que é um fato concreto, de que a vida inteligente existe, ela aconteceu pelo menos uma vez, que somos nós. Isso é um ponto, é uma evidência a favor. Já quanto à existência de Deus, quantas evidências nós temos de que isso existe? Quantos deuses já foram detectados no universo? E 0. Então, agora fazendo paralelo, nós temos ETs. É uma vida complexa? É sim. Mas ela pode ocorrer em um universo imensamente vasto. E além disso, ele já ocorreu pelo menos uma vez. Ok, existe uma certa probabilidade disso acontecer em outros lugares. E quanto a Deus, nós temos uma coisa infinitamente mais complexa e que nunca aconteceu, pelo menos não que nós saibamos. Claro que existe a Bíblia é um indício de que houve, mas é um indício fraco, Ela pode ser facilmente questionável. Então pode ser de fato que esse indício não seja verdade. Já quanto à vida, o indício de que vida inteligente ocorreu, estamos aqui. Bom, esses são basicamente os argumentos que me levam a crer que é razoável acreditar que existe vida inteligente fora do planeta Terra, mas não é nada razoável acreditar que Deus existe. As probabilidades são remotas. Bom, o último ponto que eu gostaria de falar, que eu acho assim de uma incoerência gigantesca, mas que as pessoas não conseguem perceber muito, é o seguinte: que muitas pessoas falam assim: ah, Diego, mas essa questão da complexidade de Deus é porque Deus é tão complexo que você não pode compreender essa complexidade. As pessoas tentam simplificar a existência de Deus exatamente com a complexidade dele. Isso é um pouco bizarro, não é? Peraí, você compreende a existência de algo que você não compreende a existência? Você não está vendo uma incoerência, não? Essa é uma incoerência direta, não é nem indireta. E isso seria uma posição muito embaraçosa ou indesejável para uma pessoa teísta, né? Se ela compreende a existência de Deus, ela tem que compreender a complexidade da existência desse Deus. Porque se ela não compreender essa complexidade, ela compreender a existência não faz sentido nenhum. Assim, cognitivamente não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum pra gente compreender essa existência sem compreender a complexidade dessa existência. Não faz sentido você ter essas duas coisas na sua cabeça. Então eu entendo que o teísta, ele aceita essa complexidade. É uma coisa infinitamente mais complexa. Se ela é infinitamente mais complexa, ela é infinitamente mais improvável de que uma vida inteligente existir. É só isso. Então Carl Sagan não tem nada de incoerente quando ele diz aquela frase, dando a entender que ele ainda tem esperanças de encontrar ET e ao mesmo tempo não ter esperança nenhuma de encontrar Deus. Bom, e para terminar esse vídeo, eu poderia até chamar isso de um resumo do meu vídeo. Eu gostaria de terminar com uma frase do próprio Carl Sagan: alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Então assim, vida inteligente é uma coisa extraordinária e exige alegações extraordinárias.
como a existência do universo há 14 bilhões de anos, mais de 200 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas, e isso são evidências extraordinárias que estão sendo descobertas, né? Essas evidências estão sendo descobertas. Então, é uma alegação extraordinária, mas que está tendo descobertas extraordinárias. E já para o caso de Deus, é uma alegação muito mais extraordinária, que exige evidências muito mais extraordinárias. E nós nem começamos a mostrar essas alegações. Bom, é isso aí. Fica a dica então, não se assuste tanto se você vir um ET por aí. Já se você vir Deus, pode se assustar bastante, hein? Um abraço e até a próxima.